Olá, mais uma aula do EducaPE Geografia, do sétimo ano do ensino fundamental, aula 10 hoje, com o tema Mercantilismo e Capitalismo. Vamos lá, meus anjos? Gente, o sistema mercantilista foi um conjunto de prática econômica, tá? Voltada por nações europeias entre o século XIV até o século XVIII. Essas práticas econômicas, elas vêm dos historiadores como estágio de transição do modo de produção feudal, do período feudal, do feudalismo, para o modo de produção capitalista, o início do capitalismo que nós conhecemos hoje. É incorreto afirmar, gente, que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que ele não consistiu em um modo de produção, mas sim foi o feudalismo e transição para o capitalismo. Então lembre-se, mercantilismo não é um sistema econômico, tá? Ele como fosse uma prática econômica, é uma ponte. Sai do feudalismo para entrar do capitalismo, ok? Correntes econômicas do capitalista, gente, do mercantilismo, perdão, era adotada pelos reis em toda a Idade Média. As características eram metalismo, porque era o início de fazer as moedas, metais, balança comercial favorável, né? O protecionismo que existia com a realeza, o monopólio comercial, quem detinha o poder nessa época detinha o monopólio comercial. Então, os grandes países que eram colonialistas, eles tinham suas colônias, eles é que detinham esse monopólio comercial, que detinham o colonialismo, tá, gente? Qual era o objetivo do mercantilismo, dessas práticas econômicas? Eram só dois: enriquecer o Estado e fortalecer o poder real. O mercantilismo ele foi adotado pelas nações europeias durante todo o período das grandes navegações, com a montagem do sistema colonial no continente americano. Muitas dessas práticas mercantilistas, gente, elas foram utilizadas pelos portugueses durante o período colonial do Brasil. Por que os portugueses? No período das grandes navegações, quem detinha o maior poder dessas navegações, dessa fabricação desses naus, desses navios, era Espanha e Portugal. Lembre-se que Portugal, nessa época, ele tinha muitas colônias, inclusive o Brasil. Também é importante considerar que o mercantilismo ele adotou características distintas do acordo entre a realidade e a necessidade que cada país europeu tinha naquela época. Aqui são as formas das grandes naus, como eu falei, ó. Tinha uma cruz, da Vera Cruz, o mercantilismo, a representação daquela segunda imagem lá em cima, o homem pensando entre a balança comercial, as grandes navegações, o ouro, o cunho da moeda, tudo isso, e o mapa geográfico lá, porque era o início das grandes, a viagem de novas terras, novas descobertas ou redescobertas, né? Então, como é que surgiu de fato o mercantilismo, meus anjos? Bom, já que ele é um conjunto de práticas, ele não é um sistema econômico, estão lembrados? Pronto. Ele não é um sistema econômico, então está ligado geralmente ao fim do modo capitalista, que era um sistema econômico, e o início da formação dos estados nacionais modernos, que eram os grandes reis. Bom, o Estado Nacional moderno se entende como um conjunto de nações durante o processo de centralização do poder na figura do rei, do grande monarca. A burguesia o povo o rei, nessa época, tinha um apoio da burguesia, porque com isso permitiu que a classe investisse no desenvolvimento comercial e manufatureiro. Esse processo desse desenvolvimento do comércio e da manufatura, que era o embrião, era o início de uma indústria, apoiou-se também na intensa exploração colonial que aconteceu no continente americano, tá, gente? Capitalismo. Capitalismo já é o segundo sistema econômico, que é econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, que tem em vista o lucro, que é o objetivo final dele, de qual os trabalhadores não participam. Esses recebem apenas um salário em troca da sua venda da força de trabalho. É um sistema social que baseia no reconhecimento dos direitos dos indivíduos, incluindo o direito à propriedade, em que toda ela é privada. Por isso que o nome já está dizendo capital. Quem tem o capital, quem tem o dinheiro, tem o poder, tem a propriedade privada.
Também um sistema socioeconômico onde possui propriedade, privada dos meios de produção, como máquina, como matérias-primas, instalações de uma fábrica, de indústria, toda ela, etc. Sua produção e a distribuição das riquezas, gente, são regidas pelo mercado. O mercado é que dita as regras, na qual os preços são determinados pelo livre jogo da oferta e da procura. Né? Não é o dono que vai ditar o preço de tal produto que ela é produzida, não, mas em si é todo o mercado de qual está o conjunto dessa obra que vai ditar através dessa simples regra, jogo da oferta e da procura. As suas características, gente, estrutura de propriedade privada. Bom, são os bens, são o meio de produção, pertence a todos os particulares, ao dono que detém essa propriedade privada. A relação de trabalho, que é? Geralmente é unicamente pelo trabalho assalariado, que é o que predomina. Por quê? Porque são os trabalhadores que vai estar vendendo a sua força de trabalho, é que vai produzir todo esse meio de produção, para poder, no final, gerar os bens, da qual vão gerar os lucros. O objetivo disso tudo é só esse, ter constantemente, e aí a obtenção do lucro, não é importante quem perca com isso, não é importante, gente. E sim, o objetivo único é ter constantemente a obtenção desse lucro. Meios de troca. Bom, o principal meio de troca é o dinheiro. Né? O dinheiro é que move, dizem aí que move o mundo. De fato é. Só não dá para comprar a saúde, mas o resto pode comprar. Que facilitou bastante o comércio dessa época. As grandes navegações, passou o mercantilismo. Por quê, gente? Começou com o início das feiras, as vendas dos produtos, que antes era baseado na base de escambo, da troca de produtos. Mas quando começou a cunhar as moedas, aí sim, eu podia fazer o meio de troca através dele. Tá? O comércio facilitou bastante. Você indo para vários caminhos, vários lugares. Outros meios também são o cheque e o cartão de crédito. Isso hoje. Que já nem mais a gente utiliza mais o cheque. É tudo na base do cartão de crédito, Pix. O que você facilitar a nível de tecnologia bancária é o melhor que tem. Mesmo porque você não precisa pegar um dinheiro, né, para poder fazer uma compra ou qualquer outra coisa hoje no comércio, tá? Podemos facilitar todo tipo de movimento de fundo em dinheiro depositado num banco. Isso você pode vender ações, tudo no sentido do banco, tá? Que facilita bastante os meios de troca. Outra característica, funcionamento da economia. Como é que faz isso, professora? Bom, os agentes econômicos fazem investimentos se guiando lembra a nossa pequena e grande regra, a lei da oferta e da procura? Pronto. Ela funciona da seguinte maneira. Veja só. Se houver mais oferta do que a produto, então os preços começam a cair. Se houver mais procura do que a oferta dos produtos, então os preços tendem a subir. Essa é a essência da economia do mercado, né? A lei da oferta e da procura. Vamos revisar novamente. Se houver mais oferta do que a procura, os preços caem. Se houver mais oferta do que a procura, mais procura do que a oferta, os preços tendem a subir. Então essa é que é a nossa lei do mercado hoje. Sempre funcionou assim, desde o início do capitalismo até hoje, que estamos no neoliberalismo capitalista, ela funciona dessa forma, tá? Nessa época do capitalismo, a sociedade se dividia em classes. No capitalismo existia duas classes predominantes. Os capitalistas, que eram os donos do meio de produção, fazenda, bancos, indústria, etc. E os trabalhadores, que era o outro lado da moeda, que eram os proletariados. Trabalhadores que vendiam sua força de trabalho aos capitalistas em troca de salário. Sou uma delas, sou a professora que estou vendendo o meu trabalho aqui, dando caminho aos conhecimentos para você conhecer determinada disciplina e estou vendendo o meu trabalho através do salário. Hoje nós somos trabalhadores ou colaboradores, não utilizamos mais essa palavra proletariado, tá? Essa aí é uma foto de um grande filme
Nos tempos modernos de Charles Chaplin, na época, na década de 20 e 30, ele foi grande comediante. Ele representou, na base da ironia, da comédia, o que se acontecia no comércio, nas fábricas daquela época. Isso aqui você estava condicionado a um período a só apertar, fazer só uma única tarefa, que era muito frustrante, gente. Você passar o dia inteiro, mais de 8 horas, 10 horas diária, apertando cabeça de parafuso. Imagina a tua cabeça aí, né? Como ficava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz um tipo de rodízio. Se você está numa fábrica, você vai conhecer diversas outras áreas para você facilitar o seu trabalho e, com isso, também a sua saúde mental não pirar tanto, né? Capitalismo. Qual a representação do capitalismo? Lembra que eu falei? Lucro. Obter lucro. Machagem, né? Lucro, dinheiro, sacos de dinheiros, aí o cifrão representando o ouro e seus vários donos em cima, mandando bancário, políticos, empresários. E quem carrega todo esse ouro? São eles? Claro que não, são os pequenos colaboradores. Pequeno diante de um grande empresário, pode ser um gerente, pode ser um diretor, até chegar ao simples trabalhador ou colaborador. Qual é a fase ruim ou o lado negativo do capitalismo, meus anjos? Vamos pensar um pouco. Olha essa sage aí. Quem tem mais é o que mais obtém lucro? Mais o quê? Mais dinheiro? Sim. Mas a maioria da população vai obter esse lucro? Não, infelizmente não. Os trabalhadores estão amontoados aí na outra ponte, né? Quase à beira do abismo, porque estão exaustos, estão cansados. Muitas vezes é essa a situação do trabalhador mesmo, não só brasileiro, mas em outros países, principalmente os países asiáticos, onde nem trabalhadores são praticamente escravos, porque não obtêm o lucro do que produz exaustivamente. E quem fica com a maior parte está lá correndo é o senhor dono, o empresário, o dono da rede privada. Como é que a economia requer? Bom, a economia ela requer os 4 capitais. Quais são os 4 capitais? Capital humano, financeiro, manufaturado e natural. Vamos conhecer cada um deles? Gente, da forma de trabalho, a inteligência, a cultura e a organização. É o ser humano, sobre todas essas formas. O trabalho, a sua inteligência, a cultura e a organização dele. O financeiro consiste no dinheiro, no capital em si, no investimento e nos instrumentos monetários, tá? O manufaturado, professora, é exclusivo a infraestrutura. São as máquinas, as ferramentas, as fábricas, o alicerce de todo o capital manufaturado, tá? O capital natural é o que é constituído desses recursos através de sistemas vivos e o sistema de ecossistema. O que é isso, professora? Todo recurso utilizado. Se eu quero hoje uma mesa de aço, qual o recurso natural utilizado? Foi o quê? Foi a matéria-prima, o minério, o aço, tá? Transformados para poder obter essa mesa de aço. Então, esse é o capital natural. Tudo que provém do produto natural, vou transformá-lo, através da ação do homem, para um produto final, comprar e utilizar. Desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI. A transição que houve do feudalismo para o capitalismo foi bastante desigual. Trouxe uma rápida parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental. Por isso que houve essa disparidade de desenvolvimento. O capitalismo foi evoluindo gradativamente. Considerando seu processo de desenvolvimento, pode-se dividir capital em 4 fases: comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Está aqui um infograma completo do que vocês estão vendo aí, veja no slide. O capitalismo comercial, entre século XIV e século XVIII. Houve expansão colonial, colônia de exploração e colônia de povoamento. Capitalismo industrial, início do século XIX ao 1914.
Houve imperialismo europeu nessa época, domínio, né, do povo europeu entre as colônias. O Congresso de Berlim, a partilha da África e da Ásia. Quem vai pegar esse bolo maior? A maioria são os países que eram mais desenvolvidos, principalmente os europeus. Capitalismo financeiro. Pós Segunda Guerra Mundial, 1945, houve uma descolonização. O mundo começou a geopolítica do mundo começou a se desfazer. Várias nações que eram agregadas a algum reino ou metrópole foram tornando-se independentes. E com isso apareceu o neocolonialismo e o neoimperialismo, tá? Capitalismo comercial. Bom, gente, o capitalismo nessa época foi marcado por grandes navegações, como eu já falei, e o descobrimento. Estendeu-se do século XIV até o século XVIII. O capitalismo comercial deu origem porque houve um acúmulo de riqueza ocorreu por meio de comércio. Lembra das antigas feiras? Pronto. A partir daí, troca, entrou moeda, entrou economia, funcionava tudo através de intervenção governamental. A riqueza e o poder de um país era medido pela quantidade do ouro, da prata e das pedras preciosas que ele tinha. Nesse período, desse acúmulo de riqueza, apareceu a balança comercial favorável, porque ela foi fundamental para esse capitalismo expandir, tá? Desenvolver. Também permitiu o acúmulo de capitais da mão daquela classe burguesa europeia, porque os reis estavam muito defasados, já empobrecidos. A nobreza tinha título, mas não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro nessa época era a burguesia. Então ela foi que deu alicerce, deu base para que a nobreza crescesse junto com eles, tá? Iniciou o capital, criou condições de o Reino Unido, depois de outros países, tudo ocorresse para que iniciasse a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Capitalismo industrial, com o lucro que vinha dessa produção de mercadoria, com o aparecimento dessas revoluções, sim, o mecanismo de exploração de capital foi chamado por Karl Marx de mais-valia. Mais-valia, gente, é o resultado da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários pagos, que descontando-se valores transferidos pelas máquinas e pelas matérias-primas e mercadoria final. O assalariado permite que, por trás dessa liberdade contratual, existe uma coesão essencial econômica, ou seja, o trabalhador vende a sua força de trabalho por falta de opção para não morrer de fome. O aumento dessa produção também houve aumento de mão de obra, energia, matéria-prima, mercado para os seus produtos. A industrialização estava não só na Europa, porque houve uma grande expansão com o capitalismo financeiro, que deu uma nova acelerada nesse capitalismo, surgiu várias empresas, favoreceu várias delas, levando as fusões, incorporando-as, fazendo monopolização de vários outros setores da economia. A expansão dessa época de mercado, de capitais, houve uma marca do capitalismo financeiro, que foi os bancos. Os bancos eram grande papel, foi de grande fator importante para que esses financiadores de produção pudessem aparecer e expandir. Mas houve a crise de 29, levou milhares de bancos e indústria à falência. Porém, acreditava que no segundo preceito liberais, o Estado não deveria intervir na economia. Em 1933, foi colocado em prática o New Deal, que seria do presidente Franklin Roosevelt. Foi um grande plano de obras públicas, das quais tinha o objetivo de sanar, acabar o desemprego, fundamental para melhorar a economia norte-americana da época. E chegamos na última fase do capitalismo informacional, baseado nas grandes mudanças provocadas pelas novas tecnologias de informação. Com a nova globalização, né, gente? A partir da década de 80 veio essa melhoria de tecnologia, informações para todo lado, que foi o paradigma, ou seja, foi o fundamental de mudanças sociais que começou a reestruturização do modo de produção capitalista. As novas tecnologias promoveram uma grande estrutura social, que manifesta, de acordo com a diversidade cultural, instituições existentes para cada país. Consiste no rejuvenescimento do capitalismo a partir da informatização, dinamizando as relações empreendidas na sociedade. As práticas monopolistas são 4. Os trusts, que controlam todas as etapas de produção. O cartel, que dá uma situação coordenada, estabelecendo um preço comum, restringindo a livre concorrência, geralmente eleva preços e comum. Conglomerado, gente.
são grandes ampliações de diversificação desses negócios. São grandes do mundo, como a Mitsubishi Group, que é uma fábrica que ela também é fábrica de alimento, automóveis, aços, aparelhos, enfim. Ela está em vários outros segmentos de negócios. O holding é um agrupamento de empresa que uma delas controla as outras, tá? Uma maior controla as demais empresas. Essa é o holding. Consequência do capitalismo? Bom, seu lado negativo. Desigualdade social. Consumismo desfreado. Você quer um celular hoje de potência maior. Nunca está acostumado já com o que saiu há 6 meses atrás ou o que foi um ano atrás. Monopólios de cartéis prejudicando os consumidores. E desemprego e etc. Tudo isso são consequências do capitalismo. A Divisão Internacional do Trabalho já é a DID, que é uma especialização dessas 3 tipos de revoluções industriais, chegando à nova, que é a Divisão Internacional do Trabalho, na qual a produção dela determina a mercadoria destinada ao mercado. Atualmente, ela está estruturada de seguinte forma. Primeira DID, país desenvolvido, capitais, tecnologia, país subdesenvolvido industrializado, pós-Segunda Guerra Mundial, NPIs, exportação de produtos manufaturados, como você está vendo aqui no slide. Não significou o fim da dependência de capital e tecnologia, de jeito nenhum. Nos países subdesenvolvidos não industrializados, houve produtos agrícolas e matérias-primas. E com isso, meus anjos, a gente terminou a nossa aula de hoje, capitalismo, mercantilismo e capitalista. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Espero ver em breve. Ok? Tchau!